símbolo de força e resistência de um povo. Luta constante por justiça, direito e respeito. Pra São Caetano não deixou quebrar. Zum, zum, zum. Besouro venceu mais um. Besouro Mangangá. Tu carrega patuá, quem não pode com mandinga. 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 É meu apelido de capoeira. Sou professor de capoeira na França, no grupo Gingamundo. Estou muito feliz de receber o grupo do projeto Batuque em Gomas, porque aprendi muitas coisas sobre a cultura brasileira, demais sobre os rituais do candomblé que não conhecia. É muito interessante de aprender tudo isso para mim que faço capoeira. Eu sou francês e aqui não tem nada para receber essa história, esses conhecimentos sobre a cultura brasileira. Então fico muito feliz porque o grupo é carregado de axé lá da Bahia. Para mim é um pouco como quando eu vou para a Bahia, aqui receber um pouco da energia de Cachoeira e de Salvador também. Então, para mim é um grande prazer de fazer parte desse pequeno projeto aqui, receber os amigos do Brasil e os grandes profissionais que eles são. Eles tocam muito bem, cantam muito bem. Eu gostei muito de participar a essa como dizer, esse projeto, tá? Assim. Muito obrigado, espero que próximo ano vai ter outros, ok? Valeu, obrigado. Eis o seu nome. Tu carrega patuá, quem não pode com mandinga. 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 Merci beaucoup Ney et Cécile de nous avoir apporté toutes ces connaissances. Je ne connaissais pas beaucoup les rites du candomblé et grâce à vous j'ai appris beaucoup de choses. Et pareil pour le makulélé, je connaissais que le pas de base, je ne connaissais pas toute l'histoire qu'il y avait autour et avant le makulélé que l'on pratique d'habitude. Voilà, c'est la même chose pour moi, merci beaucoup.
Moi j'aime beaucoup pratiquer le makulélé et c'est vrai que d'avoir les bases en fait vraiment du makulélé et de pouvoir s'exprimer cet après-midi avec toute l'histoire en fait qui englobe et qui est à l'origine du makulélé, c'était vraiment un moment exceptionnel. Merci beaucoup. Obrigada a você. Muito obrigada. Olá, estamos aqui no Vem Capoeira e com a equipe do Molequetu que veio cá compartilhar com nós outros a cultura brasileira da música, com a percussão, com essa história toda que vem do makulélé e da capoeira, que veio trazer para nós outros aqui muitas informações novas e dar oportunidade também para a gente relacionar com as pessoas desse grupo e poder experimentar um pouquinho os instrumentos de música e aprender novas coisas, novas informações da história, das raízes mesmo dessas práticas. E então estamos muito felizes de ter eles aqui e também foi muito bom de ter eles para tocar música e sentir um pouco dessa energia aí do Brasil, que dá para dançar, que dá para cantar e muita camaradagem. Bom, agradecer aí a galera do Molequetu aí, que veio participar desse maravilhoso evento aí no Vem Capoeira no sul da França. Parabenizar pela qualidade, pelo profissionalismo, a galera toda aí que fez o evento aí, adorou, é uma coisa a ser repetida, tá? Valeu, galera. Continuem assim, Cachoeira tá de parabéns, abraço a todos vocês e até breve. Achei muito legal ter o grupo aqui com o Ney Pontão e o grupo todo, porque é uma outra maneira de ver a cultura do Brasil na França, na Europa, é outra maneira, com percussão, com esse trabalho que eu vejo na rede social que eles fazem lá em Cachoeira e tudo isso. Então eu acho muito legal, porque não seria possível sem patrocínio em ter todas essas pessoas aqui, em essa riqueza que eles deram para nós em França, que é muito legal e a gente gostou muito. É diferente de workshop com só capoeira, foi muitas coisas diferentes, achei legal muito. E também eu acho que foi, não sei o que dizer mais, mas foi muito legal, gostei demais. Obrigada. Que é esse? É feito de... ele é composto de 2 slap, 4, slap. What? O outro é samba. Que a gente faz muito 3x2. São 3 slap e 2 agudos. Não tem como mostrar ele. Uou!
fait, j'ai trouvé le groupe très intéressant à tous les niveaux parce que c'était une partie de la percussion brésilienne que je ne connaissais pas, de la culture brésilienne que je ne connaissais pas. Donc ça m'a ouvert beaucoup de portes et ça m'a amené plein de questions et l'envie de savoir plein de choses par rapport à toutes ces différentes cultures qu'il existe aussi au Brésil et tous les dérivés de cette culture. Dans la formule, c'est vrai que la présentation des instruments, de la musique, le fait qu'on puisse essayer calmement, posément, de toucher ces instruments que finalement on ne connaissait pas et qu'on n'a pas forcément... qu'on connaissait pas forcément, ça a été très très intéressant. On s'est senti bien accueillis, on a pu prendre le temps de poser les questions qu'on voulait, vraiment d'aller au bout de notre questionnement, mais ça nous rend encore curieux pour aller chercher autre chose et voir autre chose. Et voilà, c'est un espace qui a été vraiment très très bénéfique. Après, je trouve qu'il y avait un lien, une connexion, parce que du coup, les musiciens étaient vraiment à notre écoute et à notre niveau. Et du coup, derrière, ça, voilà, et un très très bon niveau musical. J'ai été vraiment impressionnée par la culture, la richesse de cette culture et le niveau de ces musiciens. Vraiment. Bom dia a todos, eu sou a Tímida, sou integrante da Escola Gingamundo. Eu sou francesa e pratico a capoeira há 17 anos aqui na França. Esse final de semana eu tive a oportunidade de conhecer o projeto Moleque Tu, de descobrir professores que participam desse projeto, que deram bastante informações boas para nós, professores com conteúdo, professores com informações para divulgar. Conhecer um projeto social da forma que é desenvolvido no Brasil, para nós aqui na França é muito bom, porque isso faz parte do nosso trabalho com a capoeira. Ter essa oportunidade, esse projeto vir se espalhar um pouquinho na Europa também, nos ajuda a nos formar. E isso foi muito bom mesmo, descobrir umas atividades um pouquinho de uma forma diferente. Foi muito bom ter essa equipe da Moleque Tu. Boa sorte e vamos continuar sempre apoiando. Non, le gros, c'est le nom de la tabac, c'est le gros atabaque. É o maior que toca de uma baqueta só. O segundo é Ripi e o outro é Lé. Sim, e o Lé também de duas baquetas e o Gama, que é de uma baqueta só. A função dos atabaques dentro do candomblé é chamar os santos para dentro de casa, para dar início à festa, e a função dos ogães é tocar ele ao compasso de cada origem. Ogães é as pessoas que tocam. Donc le rôle des atabaques dans le candomblé, c'est d'appeler les esprits dans la maison. Os ogães é tocar ele no compasso dos santos. Et aux ogães, c'est les gens qui vont jouer la musique. Et donc c'est ceux qui sont... Tocar para o santo. Vem o cântico, depois o toque, depois a dança. Donc en fait, c'est d'abord un chant, puis la musique, puis après on danse. Aí eu vou mostrar para vocês a dança, como se dança para Oxum, que é a santa das águas. Il va nous montrer la danse de Oxum, qui est la divinité des eaux. Que para a gente ver no candomblé é igual uma mãe. Qui représente dans le candomblé comme la mère. É a mãe de Deus que tem muita religião, parto, essas coisas. Et donc c'est important quand il y a des grossesses. Eu mostro a dança.
il tient les vêtements. Ele está fazendo uma... Super, donc super cours, Neiponta, les cours de capoeira très intéressants. J'ai vraiment apprécié tout l'aspect culturel du Brésil, notamment sur les différentes familles, les différentes maisons et toute la richesse de la culture brésilienne à travers donc l'apprentissage de la percussion et également l'apprentissage de la capoeira. L'ouverture en plus des gens, des Brésiliens qui est juste beaucoup d'émotions. C'était vraiment super, donc faut continuer. Merci pour tout. Je voulais remercier la venue de l'équipe de Moleketu, Batuque et Ngomas qui sont venus cette année pour nous donner des cours de makulele, capoeira, percussion. C'était vraiment très bien, tout le monde a apprécié. Moi particulièrement, j'ai pas fait tous les cours parce que l'organisation, mais vraiment tout le monde est content. J'ai eu les retours de beaucoup de monde, tout le monde a vraiment apprécié la gentillesse de Ney Pontin, vraiment sa gentillesse, et toute l'équipe, toute la galera de Cachoeira. Vraiment merci beaucoup et à très bientôt. República Velha não admitia covardia, nem tampouco exploração, não temia ninguém. Capoeira, corpo fechado, carregava a oração de gingado, malandreado de pouco falar. Lenço de cera no pescoço pra navalha escorregar. Dança pra quem luta, brincadeira pra enganar. Estrela sua guia da memória muscular, acorporado, zumbi, besouro, mangangá. Quem não pode com mandinga não carrega pra atuar. Os outros disseram pra São Caetano, não deixou quebrar. Virou artista de cinema. O seu patrão teve que lhe pagar besouro. Os disseram pra São Caetano, não deixou quebrar. Virou artista de cinema. O seu patrão teve que lhe pagar besouro. Os disseram pra São Caetano, não deixou quebrar. Virou artista de cinema. Pode ser dançado só. Esse samba de gafieira dá origem aos passistas das escolas de samba, aos mestres sala. E de ferro vai mostrar um pouco do passo de ferro. De ferro. Dieses Samba kann alleine aufgepasst werden, normalerweise zu zweit, aber kann auch alleine und das ist eine Reise, damit wir alle zusammen
entraria no caso a batucada, né? Do Partido Alto. Vamos lá. Vamos lá, pode escrever. Visor justiceiro pra São Caetano deixou quebrar. Virou artista de cinema. O seu patrão teve que lhe pagar. No carrega patuá, quem não pode com mandinga. 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 A arte da capoeira, haha, até quando eu morrer.